Hoje o Papo Farmacotécnica é sobre os distúrbios de metilação. Meu nome é Andréa Torres. Os distúrbios de metilação estão envolvidos com uma série de problemas de saúde, como a espinha bífida, a síndrome de Down, a dobra epicântica dos olhos, mais presente em pessoas de ascendência asiática, mas também presentes em indivíduos com distúrbios de metilação. Os distúrbios de metilação também são comuns em indivíduos com transtornos do espectro autista. Doenças cardiovasculares também são mais comuns em pessoas com distúrbios de metilação. A síndrome alcoólica fetal é uma síndrome clássica envolvida com distúrbios de metilação, mas gestantes que não ingeriram álcool podem gerar crianças com características similares àquelas da síndrome alcoólica fetal se tiverem distúrbios de metilação, e um distúrbio de metilação muito comum é a hiperhomocisteinemia. Mas o que é essa tal de metilação? Então, lembrando lá das nossas aulas de química orgânica e de bioquímica, as moléculas podem receber nomes de acordo com a quantidade de carbonos em sua estrutura. Quando a molécula possui apenas um carbono, o seu prefixo é o MET. Por exemplo, vemos na tela a fórmula do metano, que é CH4. Quando a molécula possui 2 carbonos, ET, 3 carbonos PROP, 4 carbonos BUT, 5 carbonos PENT e assim por diante. Então, quando estamos falando de metilação, estamos falando de reações bioquímicas que envolvem o grupamento metil, que possui apenas um carbono e que pode ser visualizado no canto superior dessa tela. Já na figura que está no meio da tela, observamos o aminoácido citosina, à esquerda na sua forma não metilada e à direita na sua forma metilada, ou seja, esse aminoácido recebeu o grupamento metil, CH3. Vemos então que a inserção do grupamento metil modificou a molécula de citosina, e essa é uma das funções da metilação, modificar ou reciclar determinadas moléculas. Outra função é reparar o DNA, e uma terceira função é participar do processo de detoxificação, de eliminação de substâncias que não são mais requeridas ao organismo. Agora, quem é que doa, quem é que faz a doação desse grupamento metil? Várias substâncias podem fazer essa doação, e é muito comum que as vitaminas do complexo B, principalmente o folato, participem da doação do CH3, do grupamento metil. Vemos nessa figura, então, à direita, na parte superior, o ciclo do ácido fólico. O ácido fólico vai doar seu grupamento metil para a homocisteína, uma substância que, quando elevada no organismo, aumenta o risco de doença cardiovascular, aumenta o risco de Alzheimer. Então, a quantidade de homocisteína precisa ser controlada. E a vitamina B9 é uma das vitaminas que consegue doar o grupamento metil para a homocisteína, convertendo essa homocisteína em metionina. A metionina depois pode ser convertida em SAMe, em S-adenosilmetionina, que é um importante antioxidante do nosso organismo. E o SAMe vai participar da metilação do DNA, da metilação de histonas. Ele também, assim como a vitamina B9, consegue doar o seu grupamento metil para uma série de reações. Então, na falta de B9, a homocisteína vai estar aumentada e outras reações de metilação podem estar comprometidas. Uma dessas reações que pode estar comprometida pela deficiência de vitaminas do complexo B, agora no caso a B6, é a transformação de homocisteína em cisteína. E a cisteína é um importantíssimo precursor de hipotaurina e de glutationa, 2 importantes antioxidantes que vão reduzir a quantidade de radicais livres ou de espécies reativas de oxigênio circulantes. Então, se eu não tenho B9, eu vou ter mais homocisteína. Se eu não tenho B6, eu vou ter mais radicais livres. E esses radicais livres em excesso podem comprometer essas reações de metilação. Aí a gente vai ter defeitos de metilação de gametas, erros na divisão celular, na multiplicação celular, que podem causar defeitos importantes, como os problemas de formação do tubo neural, dentre eles a espinha bífida. Podem haver também problemas epigenéticos, inclusive que podem passar de uma geração para outra, uma maior instabilidade genética, podem aparecer doenças psiquiátricas, desordens metabólicas, tudo por conta dessa dificuldade de metilação.
Com a idade, essa dificuldade de metilação vai ficando cada vez maior. E é por isso, por exemplo, que mulheres acima dos 35 anos têm uma maior chance, por exemplo, de gerarem uma criança com síndrome de Down. Bom, então vimos que a carência de B9 é um dos fatores que contribui para o aumento da homocisteína. Que outras causas, que outros fatores aumentam o risco de hiperhomocisteinemia? Temos, além da carência de folato, carência de B12 e de B6. Então, uma dieta, por exemplo, pobre em vegetais verdes escuros, pode ter uma quantidade de folato insuficiente para as nossas demandas. Uma dieta pobre em alimentos de origem animal pode ter uma quantidade baixa de B12. Além desse consumo dietético, pode haver também uma baixa produção de vitaminas do complexo B pelas bactérias do nosso intestino. Isso é muito comum na disbiose, que precisa ser tratada se for o caso. O alto consumo alcoólico é um outro fator que reduz a absorção de vitamina B12, assim como a hipocloridria, que pode se dar pelo próprio envelhecimento ou pelo uso de alguns medicamentos, como diuréticos, anticoncepcionais, medicamentos para tratamento de doenças autoimunes, para tratamento de câncer, para tratamento de convulsão, também podem reduzir a produção de ácido clorídrico, levando a uma menor absorção de B12 e, por conseguinte, a um aumento da homocisteína. Tabagismo, sedentarismo e diabetes são 3 outros fatores que aumentam a homocisteína, assim como o alto consumo de metionina, presente principalmente em carnes vermelhas, mas também em outros alimentos de origem animal, o contato com disruptores endócrinos, como pesticidas vindos dos alimentos, como plásticos que são utilizados para embalar alimentos e que liberam fitalato, que liberam bisfenol, e várias mutações enzimáticas. Quantas mutações não existe muito que a gente possa fazer, mas a gente pode tratar as carências nutricionais, principalmente cuidar do estilo de vida do nosso cliente para que ele consiga reduzir os níveis de homocisteína circulante e reduzir também o risco de determinadas doenças. Então, pela alimentação, a gente consegue dar um suporte à metilação. E a gente consegue fazer isso aumentando as fontes de vitaminas do complexo B no cardápio. Então, vegetais verdes escuros são muito importantes, peixes, castanhas, leguminosas como feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja. Limitando o consumo de álcool dos nossos pacientes, removendo a automedicação, suplementando vitaminas do complexo B sempre que for necessário, pode ser necessário no caso do paciente já estar com homocisteína alta, pode ser necessário no caso do consumo ser muito baixo, pode ser necessário no caso do tratamento da disbiose e pode ser necessário também no caso daqueles pacientes que apresentam hipocloridria ou que utilizam medicamentos que interferem na absorção de vitaminas do complexo B. Para a correção da disbiose, a dieta então é modificada, precisa ser uma dieta muito mais rica em fibras, que dê suporte ao crescimento de bactérias probióticas que geralmente estão sendo suplementadas e que não tenha alimentos que irritem mais a mucosa do trato digestório. Então, em geral, se reduz a quantidade de glúten da dieta, os laticínios da dieta, a quantidade de açúcar da dieta, assim como a quantidade de álcool que a gente já falou. Para mais informações sobre esse assunto, fique ligado nos cursos da farmacotécnica. Obrigada!